Entenda agora o que está acontecendo. Cobrança de PVA da pessoa com deficiência em 2022. Muita gente falando sobre isso, mas poucas explicações do que o porquê isso vai acontecer e se existe alguma solução, alguma maneira de você recorrer e não pagar o IPVA. Não se esquece, se inscreve no canal, não é inscrito por quê? Aperta o botãozinho, se inscreve no canal, se quiser se torne um apoiador, se torne um membro do canal, ajuda financeiramente a gente continuar espalhando conteúdo PCD. Deixa seu like já é fundamental e assiste o vídeo depois da vinheta. Antes de continuar o vídeo, eu preciso falar para vocês sobre os meus amigos da Advocacia PCD. Advogados especializados na defesa da pessoa com deficiência. Para tudo que você precisar. Defesa de PVA PCD dos estados de São Paulo e Paraíba que você perdeu, IPI, ICMS, tudo que você precisar recorrer na justiça, eles são especializados. Então manda uma mensagem e faça a sua consulta gratuita. A pessoa com deficiência tem algumas isenções de impostos na hora da compra do veículo 0 km, como IPI e ICMS, mas depois também para a manutenção da vida do carro, né, para conviver com o carro, você tem alguns impostos também como o IPVA, isso em grande parte dos estados brasileiros. O que acontece é que cada estado determina a regra para que a pessoa com deficiência tenha o direito a essa isenção de IPVA. E grande parte deles utiliza o limite do teto do ICMS, da isenção de ICMS, que é de R$70 mil. Portanto, o PCD tem direito à isenção de IPVA se o carro custar até R$70 mil. Porque estão falando então que todo mundo vai ter que pagar, quase todo o PCD vai ter que pagar IPVA o ano que vem. Porque grande parte dos PCDs que compraram carros nos últimos anos, né, a onda dos SUVs que aconteceu, comprou em 2018, 2019, 2020, pagou seus 52, 53, 54 mil reais. Só que com a chegada do Covid-19 e esse descontrole no preço dos veículos que a gente tem hoje no mercado e falta de veículos 0 km, o preço da tabela FIPE dos veículos subiram, dispararam, foram lá para a altura. E daí você vai me corrigir, como tem gente que me corrige nos comentários. Nelson, não é a tabela FIPE que regula o preço do carro. Não é a tabela FIPE, claro, já disse em vários vídeos sobre esse assunto. É a tabela de valor venal, que é uma tabela feita pelo Estado precificando os carros para a cobrança dos impostos. Porém, a tabela de valor venal toma por base o valor da tabela FIPE. É por isso que a gente acompanha o valor da tabela FIPE para ter uma ideia se você vai ter direito à isenção de IPVA ou não. E atualmente a tabela FIPE diz que não. Carros como Creta 2017, 2018, 2019, que você pagou R$53 mil lá atrás, hoje está quase beirando R$80 mil e desenquadrando ele do teto, né? Então alguns carros seminovos que estavam aí beirando seus 60 e poucos mil, ultrapassaram o teto e agora, infelizmente, você tem a chance de ter que pagar esse imposto maldito, esse imposto injusto que é o IPVA, Imposto sobre Veículo Automotor. Mas Nelson, é garantido que vai ter que ser cobrado? Não é garantido, porque pode existir, né, por mais que seja remota, e eu não acredite nessa possibilidade, a benevolência do Estado em não cobrar, porque o Estado sabe quando um carro é PCD e quando não é, porque ele não cobra sem saber de quem ele está cobrando, ele sabe de quem ele está cobrando, ele sabe que essa pessoa tem direito à isenção de impostos, porém a gente ficar contando com benevolência do Estado não é muito sábio, né, porque a gente percebe que o Estado, na verdade, é um sanguessuga, e como na foto da thumbnail da capa desse vídeo aqui, né, aquele peso nas nossas costas é a única coisa que o Estado sabe fazer, colocar peso nas costas do cidadão, não importa se é idoso, deficiente, aposentado, não quer saber, ele quer que você pague os impostos e sustente essa máquina pública podre e que gera mais custos a cada dia. Então, muito provavelmente, em janeiro de 2022, teremos cobrança do IPVA PCD, porque o preço dos carros ultrapassou o limite. A maneira mais fácil de resolver esse problema seria o aumento do teto do ICMS, que vai ter uma reunião agora dia 1º de outubro no CONFAZ. Se não for pautado o aumento do teto do ICMS, continua a cobrança.
Se for pautado o aumento do teto de ICMS e subir para R$140 mil, aí os carros estarão tranquilamente dentro do teto e você não terá cobrança do IPVA-PCD baseado no valor dos veículos. Mas vamos supor que, como nas outras reuniões do CONFAZ, não tenha ninguém falando sobre esse assunto nessa próxima reunião. Ficaremos então para a reunião de março de 2022. Só que lá já veio a cobrança do IPVA-PCD. Você teria que já ter pago, né, a primeira, segunda parcela, no caso, ou IPVA integral. O que você faz? Você pode recorrer na justiça pedindo uma liminar. Mas Nelson, tem algumas pessoas que dizem assim, Nelson, é óbvio, se o carro custa acima de R$70 mil, você tem que pagar. Não é bem assim. Nossos advogados, os meus advogados, que eu sempre anuncio para vocês aqui o serviço deles, já conseguiram várias sentenças favoráveis para PCDs que têm carros acima do teto de R$70 mil. E os juízes entenderam que é um direito dele, tendo em vista que ele não tem culpa do carro ter subido, quando ele comprou o carro custava aquele valor, ou em outras situações, também entendendo que não existe carro dentro do teto para ele comprar. E se ele comprar um carro mais caro, o direito tem que ser mantido porque não é culpa dele que não existe um veículo adequado, né? Eles legislam, palavra difícil de falar, a favor do PCD. E isso é muito bom, uma vez que os nossos políticos estão fazendo porcaria nenhuma por você, PCD, ainda existe alguns juízes que tentam aí interpretar a lei e aplicar para que você tenha a vantagem da isenção de IPVA. Muita gente também vem dizer aqui, mas não é direito adquirido? Não é direito adquirido, infelizmente. Isenção de IPVA é um benefício fiscal que o Estado tem a opção de dar ou não. Existem estados que não têm isenção de IPVA, não existem estados que não têm para PCD não condutor, tem estado que não tem para ninguém e tem estado que tem para todo mundo, né? Todas as categorias de PCD, vamos dizer assim. A nossa briga é por cada vez mais direito para vocês, porque você, PCD, idoso e aposentado, são a categoria da sociedade, é a população da sociedade que já contribuiu muito com o Brasil, né, com os nossos impostos, e que às vezes, se não contribuiu, são os que mais precisam para que a gente possa ter igualdade. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e tchau!